salvação para ninguém. A igreja não traz salvação para ninguém. Se depois for gravando, aí pode. Obrigado. A palavra de Deus mostra que a igreja em si, o templo de Deus, não salva ninguém. Pastor, eu estou indo para a igreja para ser salvo. Engana-se a si mesmo. A sua maior luta vai ser lá fora e não aqui dentro. Você pode ver que a palavra de Deus, o próprio livro de Jeremias 7, que a gente vai pregar agora, o cabeçalho diz: o templo não protege a nação iníqua. O templo não protege a nação iníqua. Ou em outras palavras, a igreja, a estrutura, a eclesiologia não traz benefício físico para a salvação das pessoas, ou talvez espiritual. Ela não protege o homem do pecado. Vocês que estão em iniquidade constante, como nós falamos agora na pregação, vocês que prevaricam deliberadamente ou com liberdade diante de Deus, a igreja não vai livrar vocês do dia da ira de Deus, não. A igreja não vai livrar vocês do furor da ira de Deus, não. Vocês vão ver na palavra da verdade isso. Jeremias foi um profeta usado antes do exílio para proferir essa ira que cairia sobre o povo de Israel. Jeremias foi um profeta usado por Deus para anunciar o furor de Deus, a ira de Deus que cairia sobre aquele povo. Ah, pastor, então se a igreja não me salva, então eu vou ficar lá no mundo? Não é? Se não é a igreja, meu amigo, não confunde as coisas. Eu estou falando do tipo de pessoa que gosta dos seus pecados de estimação e vem para a igreja achando que estou no culto, eu vou ser salvo. A igreja não vai trazer salvação para ninguém, porque a própria palavra diz que a salvação pertence a Deus. O mesmo sermão que eu estou pregando aqui, eu posso pregar debaixo da ponte e pode haver salvação para o andarilho. O mesmo sermão que eu estou pregando aqui, eu posso pregar num prostíbulo e pode haver salvação para aquelas mulheres perdidas. O mesmo sermão que eu estou pregando aqui, eu posso pregar no meio da macumba, que pode ter pai de santo que vai se converter pelo evangelho, não é a igreja em si. Por isso que a Bíblia fala, Estevão foi apedrejado por causa disso. Foi martirizado, porque ele falava que o Deus Altíssimo não habita em templo feito pela mão do homem. Não habita em templo feito pela mão do homem. Não é isso daqui que Deus habita, é isso daqui que Deus habita. Amém? É o nosso corpo, o nosso coração. Jeremias capítulo 7. Por favor, presta muita atenção, para que você possa entender. Jeremias 7 diz assim: o templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Olha para cá um minutinho, depois a gente continua lendo. Deus pega Jeremias, Deus usa Jeremias e fala para Jeremias ficar na porta do templo, na porta da igreja. É como se Deus falasse assim: pastor, antes de o povo entrar na igreja, fica na porta da igreja, e quando começar a aparecer o povo, quando as pessoas começarem a entrar na igreja, você começa a proclamar: dize todo o povo que entra na igreja, endireitai os caminhos que vocês estão percorrendo, emendai os vossos caminhos, praticai a justiça. Em outras palavras, Deus estava falando assim: endireitam um caminho que vocês estão trilhando lá fora, andam no caminho reto que vocês estão andando, vocês têm que se desviar do caminho mau que vocês estão trilhando. Vocês fazendo isso, aí sim o próprio Deus vai autorizar as pessoas para permanecerem no seu templo, no seu santuário.
Jeremias estava na porta da igreja, e Jeremias estava proclamando ao povo, que se o povo de fora, que fosse entrar dentro da igreja, e oferecesse o seu sacrifício a Deus, mas se o povo não se libertasse do seu maligno coração, não iria adiantar de nada. Andai na justiça. O que é andar na justiça? É um homem justo, um homem íntegro, um homem reto. Foi isso que Deus falou para Satanás, quando Satanás se colocou diante de Deus, tentando contaminar o coração de Jó. Andasse observando o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem justo e um homem reto? Ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Lá Deus falou para o diabo, toca em tudo que ele tem, só não tira a vida dele. Você viu a miséria que ficou a vida de Jó, sim ou não? Mas a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus lábios. Totalmente diferente da geração de hoje em dia. Deus se esqueceu de mim, né? Passa um dia o que Jó passou, eu quero ver se você não vai blasfemar contra Deus. Passa um dia, uma instância, um momento do que Jó passou, e eu duvido que você não vai pecar com seus lábios. Já na igreja é assim, meu Deus. Imagina Deus ter que usar o pastor na porta da igreja e falar para todo o povo, vocês só vão entrar aqui dentro da igreja a partir do momento que vocês endireitarem o caminho que vocês estão trilhando. Eu vi um pastor pregar no altar e falando assim, você que está dentro da igreja e você que escandaliza o evangelho, não permaneça na igreja, fica lá fora, fica do lado de fora da igreja, porque a Bíblia diz que o lugar santo é a assembleia do justo, é a assembleia das pessoas que serão salvas, que lutam contra as suas vontades, que até por um momento caem, por um momento tropeçam. A igreja não foi criada para que as pessoas permaneçam em pecado. Você pode ver que o próprio Cristo disse, eu não vim chamar o justo, mas vim chamar os pecadores para que continuem no pecado. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam. Aí eles dão ênfase nessa passagem dizendo que Jesus chamou os pecadores. Está vendo, pastor? É os pecadores, de fato. Se ele não chamasse os pecadores, nem nós estaríamos aqui hoje. Mas que se convertam dos seus pecados. O que você fazia lá fora, você não faz mais hoje. Você sabe que fere o coração de Deus? Não sabem vós que o Espírito que habita em vós sente ciúmes? Tem pessoas que o Espírito Santo já se retirou há muito tempo. Há muito tempo. Não é mais nem questão de ciúme, é questão de retirada. Já saiu de dentro de muitas pessoas. Tem pessoas que quando vão orar, como a gente sempre fala, não sente mais. Ela ora 5 minutos, já está pesada, já se torna um peso para ela. Ela ora 5 minutos, ela já começa a se sentir cansada, e ali ela para a oração dela. É sinal que o Espírito Santo, o intercessor que levava as nossas orações, com gemidos inexprimíveis a Deus, não habita mais dentro dela. E eu tenho convicção do que eu estou falando. Tem gente que não tem mais Espírito Santo na igreja. Tem gente que não tem mais convicção de salvação. Tem gente que não tem mais o Espírito de Deus, a palavra de vida eterna, as dádivas do Espírito e os atributos de Deus dentro de si. Não tem mais. Porque se nós vivêssemos no Velho Testamento, eu duvido que a ira de Deus já não teria caído sobre a vida dessas pessoas. Era assim no passado. Mas porque vivemos no tempo da graça, pastor, Deus ele me aceita do jeito que eu sou. Não é isso que a Bíblia fala, não é? Se Deus te aceitasse do jeito que você é, ou se Deus aceitasse aquele povo do jeito que eles eram, para que Jeremias foi fazer na porta da igreja? O povo estava vindo para a igreja para adorar a Deus, não é? Mas Deus não aceita orações, louvores e clamor de pessoas profanas. Aquele louvor de pessoas vazias, de pessoas que clamam da boca para fora, mas o coração está vazio, de Espírito de Deus, mas está carregado de iniquidade. Deus não aceita, como nós falamos na oração no começo, que Deus procura, Deus está procurando, o Pai procura aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Olha só a eficácia do versículo. Ele está procurando, ele está indo atrás. E se ele está procurando, é sinal que tem poucas pessoas que fazem isso. São muitos os que adoram, como aleivosa. A própria palavra fala que são pessoas aleivosas, pessoas que adoram a Deus falsamente, adoram do lado da boca para fora. O coração está cheio de rapina, cheio de iniquidade. Deus considera essas pessoas como um copo sujo do lado de fora, meu Deus, e do lado de dentro. Limpar o interior do copo para que o exterior também possa ficar limpo.
Em outras palavras, é necessário que eu apresente a Deus um louvor puro, um louvor santo, um louvor que parte de um coração santificado, que a semana inteira se inclinou diante de Deus pedindo misericórdia a Ele. Não o coração de uma pessoa que procurou o mundo até há pouco tempo, no domingo, e depois chega na igreja, enquanto o pastor não está na porta da igreja falando, não. Vocês só vão entrar quando vocês endireitarem o caminho que vocês estão trilhando. E vocês têm que praticar a justiça de Deus. E vocês têm que andar no caminho reto da verdade. Enquanto não acontece isso, o povo vai se deleitando no pecado. O povo vai andando na mentira, no engano do seu coração, na intrepidez e na ousadia de um coração ralo e falso que profere a Deus da boca para fora, mas o coração não tem nada de Deus. Infelizmente. Eu digo para vocês, se eu tiver pregando em pecado, eu quero que Deus me mate aqui na frente de vocês. Eu quero que Deus faça isso. Seja justo que Ele faça. Se eu estiver pregando o que eu quero pregar, para que vocês possam se sentir maleável na cadeira, eu quero que Deus me mate. Agora, se o que eu estou pregando provém de Deus, ou você se converte, ou a ira na sua vida é justa. Ou a ira de Deus é justa. A gente não pode viver em meio termo, meu amigo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Tire isso da sua cabeça, essa mentira, essa ilusão diabólica, que você pode chegar em casa, fazer o que você quiser, durante a semana, o que quiser, diante dos amigos, proferir um falso evangelho, do jeito que você quer, e achar que a mão de Deus está sobre a sua vida. Pode até estar, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor há de pesar sobre o homem da iniquidade. A mão do Senhor vai pesar sobre o homem da perversidade. A gente olha isso de Gênesis a Apocalipse. Deus não vai passar a mão na cabeça do homem do pecado. Se o seu marido for um homem que te traiu. Ah, pastor, eu amo o traidor, mas eu não amo a traição. É ou não é? Mesma coisa. É ou não é? Mesma coisa. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Até então, que é os pecadores que vão para o inferno. É ou não é? Eu falava ontem na rádio. Quem ouviu a rádio ontem? Ouviram? A gente falava na rádio ontem. Se Deus vai ter misericórdia de todo mundo, por que existe o inferno? Hein, pessoal? Por que ele fala na palavra que os pecadores vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre? Que cargas d'água Deus criou então um lago? Para quê? Se todos vão ser salvos. Se Ele vai ter misericórdia de todo mundo. Ele é homem para que não minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que Deus lança, ou que Ele lançou pelas Escrituras, foi lançada. E a ira de Deus na vida daqueles que caíram, como a própria palavra de Deus diz, que cairá sobre o homem da iniquidade, esse não tem como voltar mais atrás. Por isso que a própria palavra de Deus, que o meu povo está inclinado a se desviar-se de mim. O povo de Deus é assim, meu Deus. Sempre vai preferir as coisas lá de fora. É muito fácil você virar à noite fazendo as coisas erradas, mas é muito difícil passar a noite de joelho diante do altar. É muito fácil você passar horas e horas diante da sua amizade pútrida, diante dos seus amigos iníquos, mas é muito difícil ficar horas e horas na Assembleia do Justo. É muito fácil eu ver porcaria em cima de porcaria, mas é muito difícil assistir uma pregação durante uma hora e focar meus pensamentos nela. Se a Bíblia fala, quando pelo Senhor fores exortados, não desmaies. Por que não desmaies? Porque a exortação não é fácil de ouvir. Não, pastor, eu estou aceitando. O que o senhor está pregando é isso aí mesmo. Eu tenho que reconhecer o meu erro. A grande maioria não é assim. A grande maioria por dentro está assim, desgraçado. Não sabe nem o que está falando. É verdade. Ou você acha que eu não ouço isso quase todo dia? Até de macumbeiro me chamaram. Porque nós pregamos a verdade. Se eu prego para vocês andar no caminho reto da justiça, porque a ira de Deus vai cair sobre aqueles que andam em iniquidade, vocês acham que eu não tenho que cuidar para não resvalar meus pés? Porque o que eu estou pregando pode vir contra mim. É como eu sempre falo, que é um testemunho do que eu sou na igreja, eu sou em casa, pergunte para minha esposa. Melhor testemunho é ela. Ela vai saber. Assim como eu sou melhor testemunho dela, eu sei o que ela é em casa. Eu sei o que ela é na igreja. O que ela é na igreja, ela é em casa. É como eu sempre falo, nós somos uma família temente a Deus. Por quê? Porque nós não pregamos só na igreja, nós pregamos em casa um para o outro também. Nós lemos a Bíblia um para o outro também. Nós, a nossa filha, então, se nós pregamos isso na igreja, é sinal que nós pregamos aqui, nós pregamos em casa. Eu falo para os obreiros, eu falo para o auxiliar,
antes de pregar uma palavra para alguém na igreja, pregue para si mesmo, para ver se o que você vai pregar primeiro não vai condenar você. Antes de pregar para alguém qualquer palavra, veja se você está apto para pregar aquilo. Porque o que você pregar, as pessoas da cadeira vão falar assim: será que ele é assim mesmo? Será que o que ele está pregando ele faz? Será que o que realmente está saindo da boca dele, ele lá fora profere? Eu falava isso para os obreiros quinta-feira. O maior testemunho de um homem de Deus é o que ele prega na igreja e o que ele é lá fora. Principalmente dentro de casa. Amém? Principalmente dentro de casa. Então, volta a frisar. Se fosse no Velho Testamento, eu teria que estar na porta da igreja agora, impedindo muita gente de entrar na igreja. Muitas pessoas de entrarem na igreja. Por quê, pastor? Porque, meu amigo, chegar diante de Deus e oferecer a Ele um louvor profano, me perdoe, você está se condenando 2 vezes mais. Amém? Bom, vamos continuar aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Paramos aonde? 8. Versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incensos a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Olha só o que ele fala, o 10, principal o 10. E depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Eu vou ler de novo, presta muita atenção, por favor. O que está falando é a palavra, não sou eu. Versículo 8 de novo. Eis que vós confiais em palavras falsas. Deixa eu explicar essa parte. Vocês confiam em palavras falsas. Não é desse jeito que o teu pastor está pregando, não. Não sabe o que fala. Não, todo mundo é pecador, você também peca. Vai dando ênfase para o seu pecado, meu amigo. E isso vai alimentando o seu pecado. Será que o teu pastor não peca também? Será que o teu pastor, o que ele está pregando, ele cumpre o que ele prega? Não, todo mundo na igreja erra. Isso, pode continuar assim, Deus. Vai acreditando em palavras falsas. Vai acreditando. Leia Jeremias capítulo 28 em diante, você vai ver o que o próprio Deus fala para Jeremias, quando um profeta usado pelo diabo, que falava assim para o povo de Israel: eis que chegou o dia em que o Senhor vai restaurar a casa de Israel e trazer paz ao meio do seu povo. Jeremias disse: não foi isso que foi pregado aos nossos antepassados. Deus pregou aos antepassados o quê? Espada, fome, morte. E a mesma palavra que ele há de pregar para o povo de Israel nessa geração. E o profeta usado pelo diabo falava: não, se eu não me engano é Ananias o nome dele, profeta Ananias, não, ele vai restituir. E Jeremias falou: pois bem, se a tua palavra ser certa, amém, que Deus faça isso. Agora, se for mentira, que Deus te mate dentro de 1 ano. Aquele profeta morreu dentro de 1 ano. Eu falo diferente, que se eu estiver pregando mentira, que Deus não deixa nem eu segurar esse microfone na mão, que ele me mate antes, para que causa temor e tremor diante de mim e principalmente diante de vocês. Amém? Nós habitamos numa igreja bíblica. Nós habitamos num templo bíblico, meu Deus. Mas muitas das vezes o povo não é bíblico, o povo não quer Bíblia. Como nós falamos, o povo não quer doutrina, porque a doutrina vai matar justo aquilo que está matando vocês. Mate o que está te matando. Amém? É como um dia eu estava falando, eu estava na Igreja da Graça, quando eu tocava lá, aí eu subi o altar, meu tecladista estava na minha esquerda, aí terminamos o culto, eu fui conversar com ele, aí ele assim: olha, estou morrendo da fome, vamos matar o que está nos matando. Ele assim para mim. Na mesma hora eu peguei aquilo como espiritual, de fato, vamos matar o que está nos matando. O salário do pecado é a morte. Antes que o teu pecado te encontre, mate ele. Antes que o teu pecado te encontre, mate ele muito antes. Porque a própria palavra de Deus fala isso. Sim ou não? O maior inimigo do homem é o maligno coração. Não devemos ouvir a voz do coração, porque ele é maligno. Guardai-vos o coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Isso a palavra de Deus fala. O maior inimigo nosso é o nosso coração. E quando você peca pelo que já estava dentro do seu coração. A Bíblia não diz que o pecado é pecado quando está na mente. Ele se torna pecado quando desce para o coração.
aí ele gera morte, morte espiritual. Por isso que a grande maioria das pessoas não permanece. Pode permanecer dentro da igreja, mas não permanece na palavra. Pode permanecer ouvindo a palavra, porque o joio também ouve a palavra com o trigo, é ou não é? O joio também ouve a palavra com o trigo, meu Deus. Mas certa noite o servo falou: Senhor, arrancamos o joio para que não mate o trigo. Não, deixa que cresça, deixa que cresça junto, deixa. Porque quando crescer junto, aí o joio vai ser arrancado e lançado no fogo. Vai ser lançado no fogo. Então o joio também ouve a palavra, assim como o trigo ouve a palavra. A diferença do joio para o trigo é que o trigo dá fruto, o joio ele é seco. Por isso que ele é lançado no fogo. Amém, pessoal? Não confieis em palavras falsas. 8. Aí ele continua assim: que para nada vos aproveitam. 9. Ele fala ainda assim: que isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente. Furtais, pessoas que roubam. Matais, é como eu sempre falo, você não precisa ter uma arma para matar alguém, quando você, através das suas palavras, você pode proferir e ser um grande homicida dentro da igreja. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Que aquele que trata seu irmão mal é homicida. Um homicida, um homem que mata também. E sabemos que nenhum homicida terá parte no reino dos céus. Não vai ter parte. Ou seja, matai. Cometeis adultério. Os adúlteros vão para o céu. Hein, pessoal? Quem está falando? A própria palavra. Você pode ver que ele ainda fala assim, ó: cometeis adultério e jurais falsamente. Quantas pessoas aqui na igreja fez um juramento a Deus? Senhor, eu prometo que a partir de hoje eu vou mudar. Mas no outro dia foi pior do que antes quando fez o juramento. Quantas pessoas fez um voto com Deus? A Bíblia diz que mais vale você não votar do que você votar e não cumprir. Pastor, eu fiz um voto com Deus de ser fiel a Ele, de todo dia ler a palavra, de todo dia orar, de todo dia me inclinar a Ele. Você não fez isso. Você está jurando falsamente. Você está jurando falsamente. Pastor, eu me coloquei no altar algumas vezes no domingo, eu falava para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, nem que seja a última vez, coloque o teu Espírito Santo sobre a minha vida, que eu prometo, Senhor, que eu vou mudar. Naquela hora você sentiu alegria, você chorou, você se regozijou diante de Deus, mas no outro dia você fez tudo errado. Não, jurou falsamente, um juramento falso, um juramento aleivoso, como diz a própria palavra, ainda mais contra Deus, que Ele sabe de todas as coisas, é ou não é? Então se for para não cumprir, então não faça o seu voto diante dele, ou não faça um juramento. Queimais incenso a Baal, e andai após outros deuses, e não conheceis. Aí ele diz assim, ele fala assim daqueles que furtam, daqueles que matam, daqueles que cometem adultério, e daqueles que juram falsamente, e também aqueles que queimam incenso a outros deuses. 10. E depois, vindes a vós, pondes diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos... E aí, pessoal? Será que o pastor está pregando é mentira? Fazem tudo isso lá fora, pecam a reveria, mentem, escandalizam o evangelho de Cristo, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está vendo. Aí vocês querem vir para minha casa, Deus está falando assim, vocês querem vir para minha casa e dizer que estamos salvos? Vocês querem falar ainda, ouvindo esse sermão que vocês estão ouvindo hoje, dizer, não, a partir de hoje, como eu estou ouvindo essa palavra, eu estou salvo. Meu amigo, infelizmente não está não, eu não estou falando o que eu acho não, é como eu sempre falo, eu tenho certeza, e como eu sempre falo quase todo culto, que nem todos aqui vão ser salvos, nem todos, tenho certeza absoluta, 100% de certeza, com a minha mão na Bíblia, que nem todos que estão aqui dentro vão ser salvos, nem todos, se é que dá para contar no dedo, infelizmente. Pastor, como sabe disso? Eu não sei o seu dia a dia não, melhor que eu você sabe o seu oculto, melhor que eu você sabe. Meu amigo, como você sabe? E eu não sei como isso não te constrange, eu não sei como isso não causa constrangimento para vocês, achar que Deus não está vendo. Pior dos pecados que a gente sempre fala, é aquele que você tenta esconder de todo mundo,
mas você não consegue esconder dele. Porque aí, meu amigo, a ira de Deus vai cair sobre a sua vida. A pior coisa num casamento é quando a esposa esconde alguma coisa do marido. Já aconteceu com vocês? Ou quando o marido esconde alguma coisa da esposa, mas o nervo fica à flor da pele. Fica ou não fica? Imagina com Deus. Porque o homem, sabendo que Deus está olhando, ainda ele vai lá e faz o que não era para ser feito. Sim ou não? Infelizmente. Ou seja, e acham que vindo para a igreja vão dizer assim, estamos salvos. Ah, meu amigo, estão salvo coisa nenhuma. Estão salvo coisa nenhuma. Esse povo achava que estavam salvos. Por que eles achavam que estavam salvos, pastor? Porque quando Jeremias profere a palavra de Deus, dizendo que a banda do norte, os soldados da banda do norte viria, Nabucodonosor, ou o rei da Babilônia, viria destruir Jerusalém, eles falavam, não, Jerusalém é onde habita o templo, e jamais Deus deixaria que os exércitos inimigos derrubariam o templo. Jeremias fala assim, não, vocês estão muito confiantes no templo, né? Mas vocês vão ver que o templo vai ser derribado. Vocês vão ser mortos. Vocês vão ser levados ao exílio e vocês vão preferir mais a morte do que a fome que vocês vão sofrer. Nós pregamos esses dias atrás, sim ou não? Que o povo na estrada gritava e falava, bem-aventurados foram aqueles que morreram à espada, do que aqueles que estão sofrendo fome e padecendo necessidade. Eles preferiam ser mortos à espada do que ser morto pela fome. Olha o ponto que chegou a ira de Deus caindo sobre aquele povo. Será, pessoal, que a gente não está sendo assim? Será que a gente não está matando as pessoas pela palavra? Será que a gente não está sendo adúlteros? Tanto no ato sexual, quanto adúlteros de preferir as coisas do mundo. Adultério representa tanto a parte de um relacionamento de casais que são namorados e não são casados. E digo, a palavra não pode mentir, nem que você seja o bom o suficiente, nem que você faça de tudo para estar aqui. Mas Coríntios 6,9 diz o quê? Que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A palavra não pode mentir. A partir do momento que Deus salva um adúltero no ato do pecado, a palavra dele já se tornou mentirosa. Não. O adúltero tem que ser condenado. O fornicário tem que ser condenado. O mentiroso tem que ser condenado. O beberrão tem que ser condenado. O efeminado tem que ser condenado. Tem que ser condenado. Foi para isso que o inferno foi posto. Para que esses iníquos sejam lançados pela justiça de Deus no Hades, que arde com fogo e enxofre. Vamos continuar aqui. 10 de novo. E depois, vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Ah, meu amigo. Muitos tomaram a Santa Ceia domingo passado, mas essa semana profanaram a Santa Ceia de um jeito. Profanaram a Santa Ceia de um jeito. Por isso que eu falo, eu sou transparente o suficiente. Você vai continuar no pecado? Não participe. Não faça isso. Não se condene. Pastor, eu ainda não consegui largar o mundo, então não participe. Não acha você que vai participar para mostrar para todo mundo que você é santo. Eu lembro. Mas vale você ser sincero. Não vai querer participar achando que se eu não participar, eles vão olhar que eu não participei e que eu estou em pecado. Você vai ser julgado 2 vezes mais, e a Bíblia mesmo diz que você torna filho do diabo 2 vezes mais. Ou seja, não adianta participar da Santa Ceia profanando o nome do Senhor, sabendo que durante essa semana, meu amigo, você foi pior que o mundano. Pior do que o mundano. Ou seja, chega na igreja e dizem, somos salvos, agora a gente está salvo. Não. Deus está falando assim, vocês fazem isso? De pecar lá fora e vir para o templo, só para vocês continuarem no pecado de vocês. Só para vocês continuar fazendo o que vocês fazem nos seus mais ocultos. Só para vocês continuar agradando as pessoas lá de fora e blasfemando contra o seu Deus. Não. Deus não vai aceitar esse tipo de coisa dentro da casa dele. Olha só o que continua falando. 11 diz assim, será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz. Ele fala assim, será que essa casa que se chama pelo meu nome, ela se tornou um covil de salteadores? Um covil de ladrões?
Olha o que Deus está falando. Pessoas que estão dentro da igreja, fazendo tudo isso que eu acabei de falar. Vem para a igreja e acha que está salvo. A Bíblia chama você de ladrão. Por que ladrão? Porque muitas das vezes está roubando o lugar daqueles que poderiam estar aqui e seriam sinceros diante de Deus. Sabia disso? Tem pessoas que queriam estar aqui, mas não têm condições de estar. Mas queriam. E se tivesse, tenho certeza que dariam o seu melhor para o reino. Enquanto isso que as pessoas têm oportunidade no mundo. Vocês estão fazendo a casa de Deus uma casa de salteadores, uma casa de ladrão. Foi para isso que Jesus se irou. Jesus sentiu raiva. Jesus pegou aquele chicote e chicotou todo mundo dentro do templo. Você já viu essa passagem? Vocês estão fazendo da casa do meu Deus casa de salteadores, casa de ladrão. Essa casa aqui não é casa de ladrão, é casa de santificação. Amém? É aqui que você sai do mundo, entra aqui para você se libertar dos seus pecados e ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Não para continuar nos seus pecados. Foi para isso que a igreja foi levantada. Foi para isso que o santuário de Deus foi instaurado. Para que o homem reconheça o seu pecado. Para que o homem orgulhoso reconheça que se ele continuar na iniquidade do seu coração, lhe resta mais um passo. Para que, como diz a própria palavra de Deus, para que Deus venha e te coloque em lugares escorregadios, para que você tropece no tempo oportuno. E se você morresse nessa semana, na hora que você estava cometendo o que não era para ter cometido? E se você morresse na semana que você cometeu um pecado que não era para ser cometido? Ah, meu Deus, foi só um deslize. Não, você sabia que era errado, e mesmo assim você cometeu. Não pregamos domingo passado que Deus não vai levar por inocente o culpado. O culpado é culpado. O homem mata alguém, ele vai preso. Não adianta chegar diante do juiz e tentar ser inocente. Ele é culpado, ele fez. Ele fez tal ato. Assim é diante de Deus. Cometeu o pecado, não é mais inocente, é culpado. Vamos continuar aqui. Versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Deus manda o povo de Israel ir até a casa de Siló e ver o que aconteceu naquele lugar. O que Deus fez? Derrubou o templo de Siló, derrubou aquela estrutura sobre as pessoas que estavam adorando a ele dentro do templo. Matou todo mundo. Mas por que matou um povo iníquo? Estava dentro da igreja profanando o nome de Deus. Graças a Deus a gente vive no tempo da graça, porque se tivesse que cair essas paredes sobre a gente, Hein, pessoal? Não digo sobre a gente, sobre o homem do pecado. E se fosse assim nos dias de hoje? Por isso que os cristãos são muito mimados, porque nós vivemos no tempo da graça justo por isso. Se fosse no tempo da lei, seriam poucos, mas aqueles que seriam de Deus seriam de Deus mesmo. Amém? Versículo 13. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvis. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a esse lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Lançar-vos-ei da minha presença. Eu vou tirar todo mundo fora da minha presença. Como o Senhor fez a Efraim. Deus falou na palavra, está escrito, que Deus segurou as mãos de Efraim, ensinou a caminhar, atraiu com cordas humanas, cordas de amor. Mas cada vez que Deus o atraía, mais eles se desviavam, porque a Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus, ou o meu povo, é inclinado a desviar-se de mim. Tenho certeza que se você tivesse uma proposta para largar a Deus, muitos aqui largariam. Certeza. Se já largam sem proposta, imagina com uma proposta. Infelizmente. Para a gente encerrar, versículo 16. A gente viu nessa primeira etapa que a igreja não pode salvar ninguém. A igreja em si não pode te libertar dos seus pecados. Não. O templo não protege a nação iníqua. Agora chega a questão da coisa. O cabeçalho diz assim do versículo 16. Jeremias 7:16. A intercessão do profeta não salvará o povo. Eu poderia fazer a pregação só com os dois cabeçalhos. Não precisava nem ler o texto.
Só que os dois cabeçalhos eu poderia pregar. Primeiro, o templo não protege a nação iníqua. E segundo, a intercessão do profeta não salvará o povo. Pastor, ora por mim que eu não consigo. Não, minha oração não vai resolver nada. Quem tem que orar é vocês. Se o véu rasgou de alto a baixo, é para que o homem dos átrios tivesse condições de se achegar diante de Deus. Não precisa mais do pastor. Pastor, ora por mim. Não, quem tem que orar é vocês. Ora vocês. Porque se eu orar, o que vai adiantar enquanto você está pecando? É ou não é? O que vai adiantar o pastor aplicar o coração à oração pelo povo, enquanto o povo não está fazendo nada? A oração do profeta ou a oração do pastor não salvará o rebelde, não. A intercessão, o que é uma intercessão? É um clamor sincero. O clamor sincero do pastor não vai salvar o povo rebelde. Não, não vai. Aí diz assim, 16. Tu, pois, Deus falando para Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, ou seja, a outros deuses, e oferecem libações a outros deuses, para me provocar a ira. Acaso é a mim que eles provocariam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha, ou para a sua própria condenação? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre a minha ira, o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não... Ah, meu Deus, é muito forte isso. Muito forte isso. Pastor, ora pelo meu filho. O que seu filho está fazendo? Ah, pastor, está na prostituição. Vai adiantar orar, não? Vai adiantar. Quem tem que tomar vergonha na cara é ele. Deus falava para Jeremias, não vês tu o que eles fazem? Está lá as crianças, os filhos que ajuntam a lenha, o pai acende, e a mulher, a mãe amassa o pão para apresentar os seus outros deuses. Não fazem isso para mim, mas a minha ira vai cair sobre eles. Não intercedas por esse povo, não me importunes. Não foi isso que Deus falou para Jeremias? Não me importunes, não ores por esse povo mais, porque a minha ira, o meu furor cairá sobre eles dentro do templo, neste lugar, dentro da igreja. Por isso que eu falo, pastor, não, a ira de Deus se afastou da gente. Vai crendo. Deus não muda. O mesmo caráter de Deus do passado é o mesmo Deus de agora. Se não é, pior ainda. Deus vai se rir, juntamente com os anjos em glória. O céu vai se abrir, ele vai olhar para o inferno, ver as pessoas gemendo, gritando, infelizmente algumas pessoas do nosso meio, infelizmente gritando, chorando, e Deus rindo, está aí, ó. Não quiseram me ouvir, não quiseram ouvir o que o pastor pregou, não quiseram ouvir, estavam cheios de raiva, cheios de ódio, cheios de mágoa, quando o pastor pregava, estavam com a cabeça virada, com a cabeça muito longe, não aceitavam e achavam que não era assim. Está aí, agora sofram o sofrimento eterno, aonde o verme come e não morre. A própria palavra de Deus fala isso. Bem quisera eu que não tivesse escrito isso na palavra, bem quisera eu. Bem quisera eu chegar aqui diante de vocês. Você pode ver, são sempre sermões e passagens diferentes, sempre voltado para a mesma coisa. Eu pergunto para vocês, como é que esses pastores contemporâneos não conseguem enxergar isso, meu Deus? Aí falaram para a gente que nós abolimos o Velho Testamento, mas o que eu mais prego é o Velho Testamento. O que eu mais prego é o Velho Testamento. Pastor, está vendo? A ira fala só no Velho Testamento. Não. Romanos 1,16 diz que a ira de Deus cairá sobre o homem da iniquidade, aqueles que invertem a verdade de Deus em mentira. A ira de Deus vai cair. Apocalipse mesmo fala que Deus, como está escrito em Isaías 63, que o próprio Deus vai esmagar o pecador como se esmaga a uva na vide. Apocalipse fala isso também.
Então a gente não tem como fugir disso. Não conseguimos fugir disso. Guarde no seu coração duas coisas. Não é isso daqui que vai te salvar. Isso aqui não vai trazer salvação para ninguém. O que eu estou falando vai. Amém? Mas isso aqui não vai não. A igreja não vai salvar ninguém. E muito menos a minha oração. Eu oro pelo meu povo, de fato, eu oro. Mas a Bíblia está falando que não adianta orar não. Para a pessoa que comete pecado. Se eu sei que uma pessoa comete pecado, não adianta eu interceder por vocês não. Agora, se eu sei que as pessoas estão lutando para permanecer firme, aí tudo bem. Porque Paulo mesmo disse, o desejo do meu coração e a oração que eu faço por vós é pela sua salvação. Paulo falou isso, Paulo dos Coríntios, se eu não me engano. Paulo orava para que eles fossem salvos, mas não dependia de Paulo. A oração dele era para isso. Da mesma maneira eu oro para que meu povo seja salvo. Mas, como eu falo, infelizmente não é a minha oração que vai salvar o homem do pecado. Não vai salvar. Isso depende de cada um de vocês. Amém, pessoal? Olhar para o caminho que vocês estão trilhando e vocês poderem entender que o tempo foi abreviado. Saiu uma pesquisa essa semana, eu até postei na minha página do Facebook. Alguém viu lá sobre o tempo? Pesquisadores fizeram uma pesquisa nesse mês de agosto. Nesse mês de agosto. O tempo está passando muito rápido. Muito rápido. E eles estão preocupados, porque a palavra está se cumprindo. Eis que os dias foram abreviados. Por que foram abreviados? Porque se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderia. Até os escolhidos. Então, qual o mais sinal que você quer da vida de Jesus? Qual é o outro sinal? Um dos maiores é o amor de muitos se esfriaria. Olha para dentro de você. Vê se você não se esfriou. Quando era na mentira, era um fogo falso. Não é? Era um fogo falso. Agora que é na verdade, se esfriou. Por quê? Porque a palavra justa vai de encontro àquilo que a gente não quer mudar. Amém, pessoal? Vocês entenderam a palavra? Me perdoe, de coração. Eu amo vocês de coração. Mas Deus é testemunha disso. Só Deus sabe o quanto eu amo o meu povo. Só Deus sabe o quanto eu luto pelo meu povo. Agora, é necessário que a gente pregue isso. Amém? Para que você se acorde em tempo oportuno. Como diz a palavra, desperta tu que dorme. Desperta tu que dormes. Muitos vão ser pegos dormindo. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.